Olá pessoal, meu nome é Felipe do canal Matemática Fácil, tá? Hoje a gente vai resolver uma questão do IME, tá? Da prova do IME 2012-2013, que é essa questão 7 aí. Essa questão é uma questão que envolve geometria analítica, né? Equações de círculo, equações de retas, forma de distância entre pontos e tudo mais. E também é uma questão que envolve o quê? Arco capaz e geometria plana. Então, foi uma questão que eu amei estar resolvendo, tá bom? E eu acho que vocês vão gostar dela também. Ela diz o seguinte, ó. Considere um círculo com centro C na origem, tá? E raio 2. Esse círculo intercepta os eixos das abscissas no ponto A e B, sendo que a abscissa de A é menor do que a abscissa de B, tá? Considere P e Q dois pontos desses círculos com ordenadas maiores do que zero, ou seja, ele está no semiplano acima do eixo X, tá bom? O ângulo formado entre os segmentos CP e CQ vale π sobre 3, ou seja, 60 graus. Determine a equação do lugar geométrico descrito pelos pontos de interseção dos segmentos AP e BQ, internos ao círculo, tá bom? Então, essa é a questão, tá? Uma questão bem interessante, tá bom? Que envolve aí lugar geométrico. Lugar geométrico, para quem não sabe, é um conjunto de pontos do plano cartesiano, tá bom? Que satisfaz uma determinada propriedade. Pode ser um círculo, esse lugar geométrico. Pode ser uma hipérbole, uma parábola, uma elipse, o que for que seja, tá bom? Por exemplo, o círculo é um lugar geométrico que é onde todos os pontos são equidistantes do centro, ou seja, estão à mesma distância do centro. Né? Então, você tem uma propriedade especial. Você tem um ponto, que é o centro, e todos os pontos do círculo estão equidistantes do centro. Tudo bem? Então, o círculo, a gente pode dizer que é um lugar geométrico onde todos os pontos estão equidistantes do centro. Tudo bem? Então, lugar geométrico é um conjunto de pontos no plano que satisfaz alguma determinada propriedade. Beleza, gente? Você quer o quê? Quer a equação desse lugar geométrico, tá certo? Então, eu gostaria de pedir, se você se interessou por esse desafio, você pausasse o vídeo, tentasse fazer, vale a pena tentar fazer, tá bom? Se você já tentou e não conseguiu, a gente vai atacar ele agora. Mas, antes disso, a gente vai para uma vinheta, e enquanto rolar essa vinheta, eu gostaria de pedir que se você se inscrevesse no canal, deixasse a curtida e seu comentário, caso gostasse do vídeo, tá bom, gente? Isso ajuda muito a gente levar conhecimento de qualidade, compartilhar conhecimento, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Para a gente atacar esse problema, a gente vai lá no GeoGebra, tá? Aqui você tem um círculo com centro em C, tá bom? Que é o 0, 0. E raio 2, tudo bem? Esse círculo vai interceptar o eixo X nos pontos A e B. Então aqui você tem o ponto A e o ponto B, tudo bem? De forma que o ponto A tem a abscissa menor do que o ponto B, tudo bem? Então o ponto A vai ser o ponto menos 2 e 0. E o ponto B vai ser o ponto 2 e 0, tudo bem? Além disso, ele fala o seguinte, ó, tome dois pontos, P e Q, ó, sobre o círculo, beleza? De forma que esses dois pontos têm ordenadas positivas, ou seja, esses dois pontos, P e Q, estão na parte superior do círculo, tudo bem? E além disso, é dado que o ângulo PCQ, ó, mede 60 graus, que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo PCQ, que é esse ângulo de azulzinho, tudo bem? Vai medir 60 graus. Aí ele fala o seguinte, ó, ligando, então agora a gente pode ligar o segmento PC, ó, tudo bem? E o segmento CQ. Lembrando que esses dois segmentos são iguais porque são exatamente o raio do círculo, tudo bem? Que mede 2, tá certo? Aí ele fala o seguinte, ó, ligando os pontos A e P, formando o segmento AP, ó, tá certo? E ligando os pontos B e Q, você tem um segmento BQ, tudo bem? Esses dois segmentos, AP e BQ, vão se intersectar no ponto D. Tá certo, gente? Aí, o que ele quer saber? Ó? Ele quer saber o lugar geométrico do ponto D, né? Que o ponto D pode assumir, né? Qual é o conjunto de pontos que o ponto D pode assumir ao variar esse ponto P aqui, ó. Tudo bem? Então, ao variar esse ponto P,
você tem um conjunto de pontos que o ponto D pode assumir. Tudo bem? Para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou habilitar esse rastro aqui, ó. Tudo bem? E aí você vai ver qual é a fórmula que o ponto D tem que assumir, ó. Mais ou menos. Tá certo? Então você vai ter o seguinte, ó. Esse aqui é o conjunto de pontos que o ponto D pode assumir, que tá aparecendo com um rastro preto aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele quer o que? A equação desse conjunto de pontos. Tudo bem, gente? Para a gente atacar esse problema, para a gente resolver esse problema, eu vou calcular primeiro o ângulo ABB, tá? Que é esse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Esse ângulo aqui eu vou chamar ele de beta. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo ABB, eu vou chamar ele de beta. Tudo bem, gente? Ó, certo? Vou chamar ele de beta. E aí eu vou ter que calcular quanto que vale esse ângulo beta. Tá certo? Para a gente calcular quanto que vale esse ângulo beta, a gente vai aqui obter alguns ângulos. Aqui, ó. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar, vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Por quê, ó? Por que esses dois ângulos vão ser iguais? Porque aqui você tem, olha para o arco AQ, que eu vou selecionar aqui agora, ó. Esse arco AQ, tudo bem, ó? Olha para esse ângulo em B aqui, esse ângulo em P, tudo bem? Esse ângulo em B está inscrito nesse arco AQ, tá de azulzinho aqui, tá vendo, ó? Beleza? Ele está olhando para esse arco aqui. Qual é o outro ângulo que está olhando para esse arco aqui no círculo? É esse ângulo em P aqui também, ó. Esse ângulo em P também está escrito nesse arco aqui. Tudo bem, ó? Por quê? Porque esse daqui, ó, olha para esse arco. Tá certo? Está oposto a esse arco. E esse ângulo aqui também está oposto a esse arco. Beleza? Então, ambos ângulos são iguais. São iguais medidas. Então, vou chamar esse aqui de alfa e esse aqui de alfa também. Tudo bem, ó? Não, de θ. Vou chamar esse aqui de θ e esse aqui de θ também. Tudo bem? Além disso, olha só, pessoal. Além disso, olhando para esse triângulo aqui, ó, esse triângulo ACP, aqui, tá certo? Ele é isósceles. Por quê? Porque o AC, ó, o AC é o raio do círculo, tudo bem? E o CP também é o raio do círculo, porque é a distância do ponto C até o ponto do círculo, tudo bem? No caso aqui, o P também está sobre o círculo, tudo bem? Então, o CP também é um raio. Então, o AC é igual a CP, que mede 2. Então, como ele é um triângulo isósceles, né? Você vai ter que o AP vai ser a base desse triângulo. E como a gente sabe, no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse ângulo aqui. Tudo bem? Ó? Esse ângulo aqui de rosa vai ser igual a esse ângulo aqui de rosa. Tudo bem? Ou seja, o ângulo CAP vai ser igual ao ângulo CPA. Tudo bem? Então, vou chamar esse aqui de alfa, ó, e esse aqui também vai ser alfa. Tudo bem, gente? Beleza? Agora é o seguinte, ó, vou esquecer esse triângulo aqui, ó, esquece esse triângulo e foca nesse outro triângulo que eu vou chamar aqui, ó. Esse outro triângulo aqui é um triângulo. Qual a propriedade legal dele? Ó, olha só, eu sei que o CQ é igual ao PC, tudo bem? Que mede 2, tudo bem? Então, aqui vai medir um pauzinho. Aqui também vai medir um pauzinho, que é esse triângulo de azulzinho aqui, ó. O triângulo CPQ, ó. E esse triângulo de azulzinho, ele tem o quê? Além dele ser isósceles, o ângulo do vértice dele é o quê? É 60 graus. Então, esse triângulo é mais do que isósceles, é o quê? Equilátero. Toda vez que você tem um triângulo isósceles com um ângulo de vértice igual a 60, esse triângulo é equilátero, tudo bem? O que vai acontecer? Todos os ângulos vão ser iguais a 60. Tudo bem, gente? Então, se todos os ângulos deles vão ser iguais a 60, inclusive esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo P, esse ângulo QPC, ó, tudo bem? Então, esse ângulo todo aqui, ó, vai ser igual a 60. Só que quem é esse ângulo todo? É θ com mais alfa, tudo bem? Você tem uma parte valendo θ e você tem outra parte valendo alfa, tudo bem? Então, θ com mais alfa deve dar o ângulo todo, que vai ser igual a 60 graus. Por quê? Porque esse ângulo aqui é um ângulo de um triângulo equilátero. Tudo bem? Que é o ângulo P, que é o triângulo QPC. Tudo bem? Vamos lá. Ó. Então, você tem que alfa mais θ é igual a 60. Beleza? Agora, eu vou esquecer esse triângulo aqui e vou focar no outro triângulo que eu vou selecionar agora. Olha só. Esse triângulo aqui está de marrom, né? Você tem um ângulo de alfa aqui e um ângulo de θ aqui. Eu sei que o alfa mais θ tem que dar 60, porque
esse ângulo aqui todo aqui é 60, tudo bem? Beleza? Agora, somando os ângulos nesse triângulo de marrom, aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos lá. Você vai ter, ó, beta, vamos começar com alfa. Ó. Alfa, tudo bem? Mais teta, mais beta, deve dar igual a 180, tudo bem? Só que alfa mais teta é igual a 60. Então, ó, se alfa mais teta é igual a 60, o que eu vou fazer? No lugar de alfa mais teta, eu vou colocar 60 graus aqui, ó, tudo bem? Então, você vai ter, ó, 60 graus mais o ângulo beta tem que dar igual a 180, tudo bem? Então, quem é beta? Beta vai ser o quê? Ó, passando esse 60 mais 60 para lá, menos 60, né? Então, beta vai ficar 180 menos 60, que é 120. Tudo bem, gente? Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 120 graus. Tudo bem? Então, eu vou esquecer esse texto de beta aqui. E esse ângulo aqui, ó, que vai ser um ângulo de rosinha, vai ser um ângulo de 120 graus. Vou apagar esse triângulo aqui, tá bom? Eu já descobri que esse ângulo beta aqui é 120 graus. Beleza? Agora, metade do caminho já está resolvido. Ó, agora a gente vai perceber o seguinte. A gente vai traçar... Tá vendo esse segmento AB aqui, ó? Tudo bem? A gente vai criar aqui um triângulo equilátero com um dos lados em AB, tudo bem? E um outro ponto aqui vai ser o ponto E, que vai estar sobre o eixo Y, abaixo do ponto C. Então, por exemplo, vamos lá, vamos criar esse triângulo, ó. Aqui você vai ter esse triângulo equilátero, tudo bem, ó? Vou botar aqui, ó, triângulo equilátero. Tá certo? Esse triângulo equilátero vai ter centro em A, B e E, tudo bem? Então, como esse aqui é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui vai medir 60 graus, tudo bem, gente? Então, vamos forçar esse triângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 60 graus, beleza? Agora, eu reparo o seguinte, ó, olha aqui o quadrilátero ADBE, tudo bem? Quadrilátero ADBE, que eu vou selecionar de amarelo agora, vai ser o seguinte, ó. Vamos olhar para esse quadrilátero de amarelo, que está de amarelão aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, tudo bem? Que eu já descobri porque o triângulo ABE é equilátero, tudo bem? Então, isso aqui mede 60, né? Todos os vértices desse triângulo vão medir 60, então aqui vai ser 60 também, tudo bem? Agora, olha só, isso aqui é 60. Aquele de lá de cima é quantos mesmo? É 120, ó. Tudo bem? Então, se eu somar 60 com mais 120, dá 180. Então, você tem dois ângulos opostos aqui, ó, cuja soma dá 180. Qual a proposição? Você tem um quadrilátero inscritível, né? Toda vez que você tem a soma dos ângulos opostos dando 180, esse quadrilátero é um quadrilátero inscritível. Então, vai ter um círculo passando por esses 4 pontos aqui, ó. Os pontos A, D, B e E. Tudo bem? Então, vamos botar esse círculo de azulzinho aqui, ó. Tudo bem, gente? Tá certo? Agora, olha só. Surpresa. Vamos lá. Qual é a surpresa? Você tem o seguinte, ó. Esse ponto aqui, esse círculo, ele não depende do ponto D. Por que que não? Olha só. Esse círculo aqui... que tá inscritível, né? Está inscritível no ponto ADBE, tudo bem? Vai passar por esses vértices. Ele é um circunscrito ao triângulo ABE, tudo bem? Ou seja, ele passa pelos vértices A, pelos vértices B e pelo vértice E, tudo bem? E os vértices A, B e E estão fixos, ou seja, estão parados, tudo bem? Enquanto o ponto D, ele pode se movimentar, ó. Então, se eu posso movimentar esse ponto P aqui, ó, tudo bem? Movimentando o ponto P, o ponto D se movimenta, ó. Mas os pontos A, B e E estão parados. Por que que estão parados? Porque o ponto A é o ponto menos 2 e 0, o ponto B é o ponto 2 e 0, permanece fixo, e o ponto E é um ponto sobre o eixo Y, de forma que esse triângulo aqui seja equilátero, que também vai permanecer fixo, tudo bem? Beleza? E esses 3 pontos, eles determinam um círculo, que é esse círculo que você está vendo de azul. Como esses 3 vértices estão fixos,
né, você vai ter que esse círculo também vai ser um círculo fixo. Ou seja, não vai depender do ponto D. Tudo bem? E repare o seguinte, para qualquer posição que você coloca o ponto D aqui, ó, você vai ter que o quadrilátero A, D, B e E vai ser um quadrilátero inscritível. Por quê? Porque esse ângulo aqui vai continuar medindo 120. Porque para calcular esse ângulo, a gente não precisou determinar a posição do ponto D. Tudo bem? A gente concluiu que ele é 120 de forma que o ponto D pode estar livre, ou seja, possa se movimentar sobre esse círculo. Tudo bem? Beleza? Então, você vai ter o seguinte, ó, o quadrilátero ABBE sempre vai ser inscritível, ou seja, esse ponto D vai estar sobre o círculo lá. Ó, tudo bem? Então, à medida que ele anda, ele vai andar sobre o círculo. Tudo bem, gente? Então, qual vai ser o lugar geométrico que esse ponto D, de pontos que esse ponto D pode assumir, né? Vai ser o que? Um arco desse círculo, tudo bem? Lembrando que o ponto D, ele tem o quê? Ele vai estar sobre o quê? Dentro desse círculo maior, dentro do arco AB, tudo bem? Como eles têm que estar dentro do arco AB, ele vai ser um arco desse círculo. O ponto D vai caminhar sobre o arco do círculo AB. Tudo bem? Então, ele quer o seguinte, a equação desse lugar geométrico. Só que a equação desse arco vai ser o quê? A equação desse arco vai ser a mesma equação do círculo. Tá? Só que com a condição de que esse arco está acima do eixo X. Né? Que é a parte do círculo que está acima do eixo X. Ou seja, a ordenada desses pontos aí vão ser pontos maiores do que zero. Tudo bem? Então, vai ser a mesma equação do círculo, só que as ordenadas desse ponto aqui, ó, que são os pontos que o ponto D pode assumir, de fato, vão ser maiores do que zero. Tudo bem? Então, para descobrir a equação do lugar geométrico, eu preciso descobrir a equação do círculo. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Para descobrir a equação desse círculo, eu vou descobrir aonde que está o centro e qual é o raio do círculo. Tá certo? Só que olha só, o centro está equidistante dos pontos A e B, ou seja, a mesma distância do ponto A e do ponto B. Por quê? Porque o ponto A e o ponto B estão dentro do círculo, né? Então, o centro tem que estar à mesma distância desses dois pontos. Tá certo? E como ele está à mesma distância, ele tem que estar o quê? Na mediatriz do segmento AB. Só que quem é a mediatriz do segmento AB? É o eixo Y, né? Porque, olha só, o ponto médio do segmento AB é o ponto C, não é? Que vai ser o quê? Vai ser o ponto 0, 0. Uma vez que o ponto A é o ponto menos 2 e 0 e o ponto B é o ponto 2 e 0, o ponto C vai ser o ponto médio. Tudo bem? E quem é aqui uma perpendicular uma perpendicular ao eixo X que passa pelo ponto médio, que vai ser o ponto 0, 0, é o eixo Y, tudo bem? Porque olha só, o segmento AB está sobre o eixo X, beleza? O ponto médio é a origem, que é o ponto 0, 0. E quem é a perpendicular que passa pela origem, qual é a reta que é perpendicular ao eixo X que passa pela origem? É o eixo Y, tudo bem? Então, a mediatriz do segmento AB vai ser o eixo Y. Logo, esse centro desse círculo aqui, que está de azul, tem que estar sobre o eixo Y. Então, eu vou colocar aqui um centro sobre o eixo Y, tudo bem? Tá certo? Que vai ser o ponto F. Esse ponto F vai ser um ponto sobre o eixo Y. Agora, eu vou apagar aqui, ó, esse quadrilátero Q1 de amarelo, que eu não vou precisar mais dele. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir qual é o raio e qual é a ordenada desse ponto F, tudo bem? Que vai ser o centro do círculo, tá certo? Porque a abscissa dele eu já sei que é 0, que vai estar sobre o eixo Y, tá certo? Então vamos lá, para isso, o que a gente vai fazer? Ó, observe o seguinte, vou ligar esse ponto F ao ponto A, esse ponto F é o ponto B, né? Ambos essas distâncias vão ser iguais ao raio, tudo bem? E aí, eu vou selecionar aqui, ó, um arco AB. Esse arco AB
vai ser o arco que contém o ponto D, tudo bem? Ó, do arco, vou selecionar esse arco AB, ó, que vai estar de verde, tudo bem? Esse arco AB do círculo de azul vai ser o arco que contém o ponto B, tudo bem? Agora, olha só, quanto que mede esse ângulo aqui, ó, esse ângulo AFB? Veja bem, esse ângulo de 60 é um ângulo inscrito no círculo azul. Esse ângulo de 60 ele está oposto a que arco? Ao arco AB, que é o arco de verde, ó, tudo bem? Então, esse ângulo central também está oposto a esse arco AB, tudo bem? Só que esse ângulo aqui é um ângulo central, esse aqui é um ângulo inscrito no mesmo arco. Então, se esse aqui é o ângulo central, ele deve valer o quê? O dobro do ângulo inscrito. Se esse ângulo inscrito aqui é 60, esse ângulo central aqui deve ser 120, beleza? Que vai ser igual a esse 120 aqui, ó, tá certo? Beleza? Então, agora eu posso tirar esse arco aqui. Esse ângulo 120 é igual a esse. Agora, olha para esse triângulo AFB. Esse triângulo AFB, o que ele tem de bom? Ó, ele é um triângulo, o quê? Isósceles, porque o AF é igual ao FB, tudo bem? Se o AF é igual ao FB, então você tem a base aqui, que vai ser o lado AB, tudo bem? E como a gente sabe, em todo triângulo isósceles, os ângulos que estão adjacentes à base são iguais. Então, esse ângulo preto aqui, que eu vou selecionar aqui, ó, vai ser igual a esse ângulo pretinho aqui, ó, tudo bem? Tá certo? Agora, quanto que vai medir cada ângulo pretinho desse? Ó? Eu sei que a soma de todos os três ângulos aqui, ó, esse ângulo preto, mais esse ângulo preto, mais esse ângulo 120, tem que dar quantos? 180. Tudo bem? Então, se esse ângulo aqui é de 120, ó, tá certo? Então, a soma desse com esse, ó, a soma desses dois aqui, tem que dar o quê? Tem que dar 60, né? Porque se eu somar esses dois aqui, se eu somar esses dois aqui, ó, tem essa soma com mais esse ângulo, que é 120, tem que dar 180. Então, a soma desses dois aqui tem que dar 180 menos 120, que é 60, tudo bem? Como eles são iguais, né? Então, cada um vai medir 30. Então, 30 aqui, 30 aqui. Beleza, gente? Agora, olha para esse triângulo ACF aqui, ó. Olha para esse triângulo ACF aqui, ó. Esse triângulo ACF, o que acontece? Ele é retângulo em C. Por que ele é retângulo em C? Porque o segmento CF está sobre o eixo Y e o segmento AC está sobre o eixo X. Como os eixos são perpendiculares, esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, esse ângulo aqui em C, ó, o ângulo ACF, ele é um triângulo retângulo, beleza? Além disso, esse ângulo aqui mede 30, né? E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o raio desse círculo, ou seja, a distância de A até F, e quero descobrir a ordenada desse ponto F. A ordenada desse ponto F, ele está relacionado com a distância de CF, tá vendo? Ó? Porque o C é a origem, que é o 0, 0. E o F é o ponto que eu quero descobrir a ordenada, tudo bem? Então, a distância de CF vai me dizer o quê? A ordenada desse ponto, beleza? Então, observe o seguinte, ó, como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Eu quero descobrir o quê? A hipotenusa e o cateto oposto a esse ângulo de 30, beleza? Quero descobrir a hipotenusa AF e o cateto oposto a esse ângulo de 30. E eu tenho o cateto adjacente, que é o AC, que vai ser exatamente o quê? 2, né? Que é o raio do círculo centrado em C, né? E passa por A e por B, tudo bem? Que é o raio que ele me deu, que é o círculo que ele me deu lá no início, beleza? Então, se eu quero descobrir a hipotenusa e o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, o que eu vou fazer? Para descobrir a hipotenusa, eu vou usar o cosseno de 30, esse triângulo retângulo, tudo bem? Então, pessoal, eu vou usar o cosseno de 30 nesse triângulo aqui, para descobrir a hipotenusa, que é o raio que eu quero descobrir do círculo, tudo bem? Então, vamos lá. Usando o cosseno de 30, o que a gente tem? O cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente, né? Que é o AC, esse ângulo de 30, beleza? Dividido pela hipotenusa, que é R. No caso aqui vai ser a distância de A até F, que é o raio que eu chamei de R, tudo bem? E aí você vai ter o seguinte, ó, quem é o cosseno de 30? Fala para mim. É raiz de 3 sobre 2, tudo bem? Ó? Raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a AC, que vai ser 2, tudo bem? Dividido por R, beleza?
Agora, multiplicando em cruz, ó, eu tenho, ó, raiz de 3 vezes R é igual a 2 vezes 2, que é 4. Tá certo? E aí, passando esse raiz de 3 para lá, dividindo, né? Você vai ter que R vai ser igual a 4 dividido por raiz de 3, que ao racionalizar por raiz de 3 em cima e embaixo, a gente vai ter que R vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Tá certo? Então, já descobri o quê? O raio. Só falta descobrir a ordenada do centro. Porque o centro, eu já sei que a abscissa do centro vai estar sobre a origem. Desculpa. Eu sei que a abscissa do centro vai ser 0 porque o centro vai estar sobre o eixo Y. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, para descobrir a ordenada, eu vou ter que descobrir o CF, que é o cateto o quê? Oposto a esse ângulo de 30, né? Nesse triângulo ACF. Tudo bem? E para isso, eu vou usar a tangente agora desse ângulo de 30. Então, vamos lá. Ó, tangente do ângulo de 30 vai ser igual ao quê? Ó? Vai ser igual o cateto oposto, que é CF, dividido pelo cateto adjacente, que é o AC. Tudo bem? Então, vamos lá. Tangente de 30 é o quê mesmo? É raiz de 3 sobre 3, que é igual a CF, né? Dividido pelo AC, que é igual a 2. Então, o AC vai ser 2. Então, vai ficar CF dividido por 2. Tudo bem? Multiplicando em cruz novamente, o que a gente tem? Ó? Você vai ter, ó, o CF vai ser 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Ó? Só passando esse 2 que está dividindo aqui, ó, para lá multiplicando. Tudo bem? Ó? Passa esse 2 que está dividindo para lá multiplicando. E você vai ter que CF vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? E aí, eu já descobri o quê? Qual é o tamanho de CF? Ó? A distância de C a PF. Tudo bem? Que é 2 raiz de 3 sobre 3. Mas, olha só. Como esse ponto F está abaixo do eixo X, a ordenada dele é negativa. Tudo bem? Então, a ordenada desse ponto aqui vai ser o quê? Vai ser esse valor aqui com o sinal trocado. Tudo bem, gente? Então, quem vai ser o ponto F? Ó, o ponto F vai estar sobre o eixo Y, né? Então, vai ser 0 a abscissa dele. E a ordenada vai ser o quê? Vai ser essa distância aqui com o sinal trocado, que vai ser menos 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? E aí, agora eu tenho a equação do círculo, que vai ser o quê? Ó? Qual é a equação do círculo? Vamos lá. A equação do círculo vai ser, ó, x ao quadrado, né? Lembra que vai ser o x menos x do centro. Tudo bem? Ó? Tudo bem? Vai ser x menos x do centro ao quadrado. Só que o x do centro aqui, o centro está o ponto F. Então, o x do centro é 0. Tudo bem? Então, vai ficar x menos 0 ao quadrado, que vai dar x ao quadrado. Tudo bem? Mais o que? Ó? Y menos y do centro. Tudo bem? Ó? Só que o y do centro é menos 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Então, quando você faz menos 2 raiz de 3 sobre 3, vai dar o quê? Mais 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Por quê? Porque o que aparece aqui, ó, é o y do centro com o sinal trocado. Tudo bem? Como o y do centro é menos 2 raiz de 3 sobre 3, o que vai aparecer aqui é 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Mais 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Ao quadrado, né? Igual o raio ao quadrado. Mas o raio, olha só. Quanto que mede o raio? O raio é 4 raiz de 3 sobre 3. Elevando ao quadrado, a gente vai ter o seguinte, ó, 4 ao quadrado vai dar 16, né? Raiz de 3 ao quadrado dá 3, então vai ficar 16 vezes 3, dividido por 3 ao quadrado, que é 9, né? Simplificando em cima e embaixo por 3, a gente vai obter o seguinte, ó, a gente vai obter 16 sobre 3, tudo bem? Porque ao levar o raio ao quadrado, a gente obteve 16 vezes 3 dividido por 9. 16 vezes 3, 48. 48 dividido por 9, que a gente pode simplificar por 3 em cima e embaixo. E aí você vai ter 16 sobre 3. Então, o raio ao quadrado vai ser 16 sobre 3. Então, essa aqui é a equação do lugar geométrico que ele queria. Tudo bem? Então, você tem que lembrar que essa equação aqui, ó, vai ser a equação, só que o ponto D vai estar com ordenada positiva. Então, qual a resposta? Vai ser essa equação aqui, ó, com y de D maior que 0. Tudo bem? Essa é a resposta. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Até o próximo vídeo, onde a gente vai resolver mais uma questão do IME, tá bom? Valeu, tchau!